Ele merece, Ele merece, Ele merece, Ele merece. Glória a Deus. Boa noite, gente. Que a doce paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vocês. Amém? Vocês estão bem? Que atmosfera é essa, né? Que ambiente é esse? É muito bom estarmos juntos pela quinta vez. Tem lugar que a gente passa, tem lugar que eu passo, pastor Marco, que eu passo como um profeta. A gente passa, deixa uma mensagem e segue caminho. Mas tem lugares que a gente passa não só como profeta, mas como amigo. E eu louvo a Deus porque esse lugar é um lugar que eu passo como amigo. E quando eu coloquei a camisa lá no hotel para vir, eu falei: Senhor Deus, esse é um lugar que eu visto a camisa mesmo, né? E eu tenho ainda essa camiseta, tenho a camiseta do ano passado, do ano retrasado, tem lá a coleção. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Marco, pastora Cláudia. É um prazer estar com vocês, toda a família, né? Que me recebe com muito carinho. Que Deus os abençoe vocês grandemente. Trago o abraço da minha família, da minha esposa, né? E eu louvo a Deus porque todo carnaval já tem uma data reservada para mim estar aqui. E eu glorifico a Deus por isso. Eu recebi uma ligação de um amigo pastor. Ele vai me receber na terça-feira. Ele falou assim: ó, eu sei que você vai estar no Espírito Santo, que você sempre está lá. Falei: eu estou quase capixaba. E eu louvo a Deus pela vida dessa igreja, família Vida e Paz, pastor Marco, pastor Agal, enfim, toda a família que me recebe. Que Deus abençoe grandemente. Sem perca de tempo, abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia. Segundo livro Primeira Samuel, capítulo de número 22. 1 Samuel, capítulo de número 22. Quem achou, diga amém. Diz assim: então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. E ouviram os seus irmãos e toda a casa do seu pai, desceu ali para ter com ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, todo homem endividado, todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez capitão deles. E eram com eles uns 400 homens. E você diz amém. Deus colocou esse texto no meu coração quando eu estava no hotel pedindo a Deus uma mensagem. Eu quero falar hoje sobre esse nível que Deus nos convida a caminhar. E Deus sempre está nos instigando, nos motivando a subir o nível, a ir para a próxima fase, a ir mais profundo. Esse é o desejo de Deus, esse é o pedido de Deus, para que nós venhamos
desfrutar isso nele. Quando eu olho para a história de Davi, talvez um dos grandes heróis da Bíblia, eu vejo Davi alcançando um nível que poucos homens alcançaram. O nível de ser um homem segundo o coração de Deus. E é sobre isso que eu quero falar essa noite. Eu vejo Davi alcançando um nível espetacular. Porque quem disse isso não foi homem nenhum, foi o próprio Deus. Deus diz: eu achei um homem segundo o meu coração. É interessante que foi Deus que falou isso. E mais importante do que o que nós falamos a respeito de Deus, é o que Deus fala ao nosso respeito. Mais importante do que o seu testemunho acerca de Deus, é o testemunho de Deus ao seu respeito. Mais importante do que o conhecer a Deus, é como Deus nos conhece. A nossa reputação no céu é mais importante que a nossa reputação na terra. Como o céu nos conhece, é o que faz a diferença. E o que prova a nossa fidelidade para com Deus, o que prova a nossa fidelidade para com Deus, não é o quanto nós temos de Deus, mas o quanto Deus tem de nós. É isso que revela a dimensão que nós caminhamos com Deus. Porque Deus, Ele não aceita nada que não seja tudo. Por isso que o salmista dizia, ó: bendiz a minha alma ao Senhor e tudo que é em mim. Bendiz o seu santo nome. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Essa é a totalidade do reino de Deus. Ou é tudo, ou é nada. Ou Deus é primeiro lugar na nossa vida, ou Ele não está, porque Deus não aceita ser segundo lugar. E o que fez Davi ser um homem segundo o coração de Deus, não foi a sua vocação, não foi a sua arte, não foi o seu conhecimento, não foi o seu talento, porque Davi era um homem de múltiplos talentos. Davi era um grande músico, um grande arpista. E se não bastasse ser um grande músico, ele era um grande compositor. E nem todo músico é compositor. Ele, além de ser um grande instrumentista, escrevia muito. Tanto que se você olhar para os salmos, você vai ver tão belas composições compostas por Davi. Davi foi um dos maiores salmodiadores da Bíblia. Além de ser músico, instrumentista, ele também era poeta. Olha o talento de Davi, um grande poeta. Além de ser um grande poeta e exercer essa veia poética nas suas composições, ele também era um grande pastor de ovelhas. E para ser um pastor de ovelhas, ele também era um grande guerreiro. Cuidava das ovelhas do seu pai com muito afinco, com muito zelo, com muita destreza. E se não bastasse ser um grande pastor, ele também se tornou um grande guerreiro e conhecido. A fama de Davi correu por toda parte, principalmente depois que ele matou Golias. Isso deu a ele uma grande projeção, uma grande notoriedade. Davi se tornou um grande homem, conhecido por demais. Além de ser um grande guerreiro, conquistador de terras, era um grande estrategista de guerra, um líder nato. Olha tantas qualidades. Além de ser um grande líder, era um grande rei. Tomava decisões de maneira plausível e com muito zelo.
se tornou um grande rei, um grande conquistador, que o seu filho reinou sem guerrear, de tanto que Davi guerreou. Ele guerreou tanto, mas tanto, que o seu filho Salomão teve todo o seu reinado sem batalhar uma guerra. Davi era um grande homem, mas nada disso fez dele um homem segundo o coração de Deus. Nada disso. Vamos deixar as qualidades de Davi de lado e vamos pegar os erros de Davi. Será que os erros de Davi fez dele um homem segundo o coração de Deus? Davi foi um assassino. Ele matou, ele colocou o seu melhor soldado para morrer no campo de batalha. Ele facilitou a morte de Urias, um dos seus mais zelosos e honrado soldado. Tudo para ficar com a esposa desse soldado. Além de assassino, ele também era um adúltero. Cometeu um pecado terrível. Cometeu um pecado que aos olhos de Deus e aos nossos olhos foi escandaloso. Além de tudo isso, Davi foi um péssimo pai. Perdeu a sua casa, perdeu o controle da sua família, teve que enterrar um filho num dia que morreu de maneira trágica por descuido e por decisão errada de Davi. E no outro dia Davi estava numa guerra, lutando e batalhando uma guerra. Até para lidar com o luto, Davi tinha crise, tinha dificuldade, porque ele não aceitou o luto. Mas essas fraquezas e falhas, erros grotescos, também não fez de Davi um homem segundo o coração de Deus. Mas o que tornou Davi um homem segundo o coração de Deus era o cuidado e o zelo que ele tinha pela presença de Deus. Davi não ousou reinar sem a presença. Tanto que uma das primeiras decisões que ele tomou foi trazer a presença, a arca do Senhor, para o seu devido lugar. Davi tinha um cuidado pela presença, e a única vez que ele negligenciou essa presença foi quando ele cometeu um pecado terrível, quando ele se afastou da guerra. Quando ele deveria estar no campo de batalha, ele ficou passeando no pátio, longe dessa presença. E é sobre isso que eu quero falar, porque o que vai determinar o que você vai viver no próximo nível com Deus é o cuidado que você tem pela presença dEle. Davi sabia se movimentar. Davi sabia se movimentar com essa presença. O texto que nós lemos fala de um Davi se retirando. Mas antes de Davi se retirar, ele se apresentou. Você conhece a história. É lindo ver Davi se apresentando para matar Golias, mas é espetacular ver Davi fugindo de uma batalha. Porque nós precisamos entender que a presença do Senhor vai nos fazer se movimentar da maneira correta. A presença do Senhor vai nos fazer tomar as decisões corretas. Vai nos fazer transitar, vai nos fazer se movimentar como Deus quer. E eu gosto de ver você pensando e refletindo, como se tiver, com essa carinha aí, aonde esse pastor quer chegar. Porque você precisa refletir acerca do cuidado e do zelo que você tem tido com essa presença. Davi amava tanto a presença, ele entendia tanto o valor dessa presença, que ele entrou em uma batalha sem ouvir Deus falar, mas ele viu Deus na guerra. Porque às vezes eu não estou ouvindo, mas eu preciso ver. Deus
não falou para Davi: lute contra Golias. Natã não surgiu com uma palavra profética, o grande profeta da época. Natã não surgiu com uma palavra profética. Ninguém chegou em Davi e disse: luta, porque essa é a guerra de Deus. Mas Davi viu Deus naquela guerra. E o que faz a diferença na nossa vida é essa movimentação que nós precisamos fazer, entendendo que às vezes a gente não vai ouvir, mas a gente precisa ver. Existe uma batalha que Deus quer que você lute, e essa batalha que vai te levar para o próximo nível. Porque não tem como, pastor Marco, vir aqui pregar, não tem como vir aqui falar sobre o próximo nível, sem falar dos desafios que nós vamos enfrentar, ou que talvez já estamos enfrentando, porque são esses desafios que vão nos colocar no próximo nível. Porque sempre que Deus te chama para o próximo nível, Ele te coloca diante de um desafio maior do que você. Sempre que Deus te chama para o próximo nível, Ele te coloca diante de um gigante maior do que você. Assustadora. Quando Deus te chama para o próximo nível, as suas crises existenciais são potencializadas. Quando Deus te chama para o próximo nível, você precisa encarar os gigantes de frente. Só que tem um porém: quando Deus te convida para o próximo nível, você não luta essa batalha sozinho. Não, eu vou repetir: quando Deus te chama para o próximo nível, Ele não vai dizer que você vai vencer, Ele está dizendo: você tudo pode, porque Ele te fortalece. Quem crê nessa verdade? Quem crê nisso, diga amém. Eu não sei se pode melhorar o retorno aqui em cima para mim, por favor. Quando Deus te chama para o próximo nível, o gigante grita. Só que o mesmo gigante, a mesma voz que acovarda um exército, a mesma voz, pastor Marco, que acovarda um grande general como Saul, gera ousadia num menino como Davi. Vou repetir isso aqui. A mesma voz que gera medo no vale, gera coragem no menino. Porque não é o grito do gigante que faz a diferença, é como eu lido com o grito dele. Não é o que estão dizendo, é o que eu faço com aquilo que estão dizendo. Não é o tom da voz, é o que eu faço com essa voz. Deixa eu te falar uma verdade: todas as vezes que Deus te der uma direção, o gigante vai gritar na sua vida querendo tirar você dessa direção. Sempre que Deus te chamar para o próximo nível, um gigante vai gritar dentro de você querendo fazer você permanecer no mesmo nível. Só que é você que escolhe como vai reagir. Deus trouxe você aqui para a conferência para ativar você, para que você enfrente esse gigante. Eu quero convidar você a dar nome para esse gigante. Davi chamou Golias de incircunciso. Eu te convido a dar nome para o gigante. Se é o gigante do medo, você vai dar nome para ele. Gigante do medo, eu te repreendo em nome de Jesus. Se é o gigante, aleluia, da ansiedade, você vai dar nome para esse gigante e vai dizer: gigante da ansiedade, eu te repreendo em nome de Jesus. Se é o gigante da depressão, você vai dar nome para esse gigante e vai repreendê-lo, porque há uma autoridade da parte de Deus sobre a sua vida. Aleluia. Dê nome para esse gigante. Pastor Júlio, como que eu entendo que Deus está na guerra? Talvez seja essa a grande pergunta. Baixa um pouquinho, por favor. Subiu muito, obrigado.
Como que eu entendo que Deus está na guerra? Porque mais importante do que a guerra é como você luta a guerra. Tem uma canção que eu amo que diz assim: assim que eu luto minhas guerras. Segura que a gente já vai adorar. Todos nós aqui enfrentamos batalhas. Todos nós. Todos nós. Todos nós aqui temos as nossas guerras e os nossos conflitos. Um soldado de Deus, ele tem as suas guerras. E servir a Deus não é participar de um spa, é ser alistado para um exército. Servir a Deus não é fazer parte de um spa, é ser alistado em um exército. Como você luta as suas guerras? Eu trago para a gente aqui que a guerra dele é interior. Primeiro nível de guerra que a gente enfrenta. Segundo nível de guerra, as guerras exteriores. Guerras às vezes no âmbito familiar. Guerra às vezes no âmbito da liderança. Guerra às vezes no âmbito escolar, profissional, lá no trabalho. Porque quando Deus te convida para um próximo nível, o nível de oposição sobe. Já reparou que quanto mais fiel a Deus, mais difícil fica? Já reparou que quando você era do mundão, você não tinha o nível de batalha que você está tendo agora? Já reparou que quando você estava na roda de cerveja, você não tinha um nível de conflito, você tinha um vazio muito grande dentro de você. Mas o nível de batalha espiritual não era assim, porque o diabo já tinha você. Só que agora é você vindo daqui e Satanás vindo de lá. Só que já tem uma palavra sobre você. Você é vitorioso porque Deus está com você. Pastor Júlio, como que eu sei que eu estou no caminho certo? Pelo nível de oposição que você enfrenta. A oposição só serve para uma coisa: provar que você está no caminho certo. Se você está indo para um caminho que não tem oposição nenhuma, isso não é o caminho que Deus quer que você trilhe. Porque o caminho que Deus quer que você caminhe é o caminho do desafio, da batalha. Tem uma canção antiga que eu cresci ouvindo que dizia assim, ó: na batalha contra o mal, ser valente. É assim ou não é? Quem já ouviu, levanta a mão. Na batalha contra o mal, seja valente. Por que Deus fala da terra prometida e enche a terra prometida de inimigos? Por que Deus fala de Canaã e enche a terra de Canaã de inimigos? Para garantir que só os valentes tomem posse da promessa. Covardes e medrosos não vão tomar posse da promessa, mas os valentes, olha para o seu lado que você vai ver um. Como que eu sei que a luta é Deus quer que eu venha lutar essa luta? Primeiro, porque toda luta que Deus te coloca tem uma recompensa. Diga comigo, toda batalha que Deus me coloca tem uma recompensa. É que você acha que Davi entrou na guerra do nada, mas Davi, antes de entrar na batalha, Davi começou a andar no campo de batalha. A movimentação faz Davi entender o que está acontecendo. De repente alguém chega e diz assim, ó: quem matar Golias, o rei vai enriquecê-lo de grandes riquezas. Davi, opa, tem uma motivação aqui. De repente ele dá uma andadinha, alguém chega nele e diz assim, ó: quem matar Golias, a família dele vai se ver livre de impostos. Ele imaginou, os soldados, os coletadores de impostos de Saul não vão bater mais na minha casa, nunca mais. Tem uma segunda motivação aqui.
quem matar Golias, de repente ele ouve, vai casar com a filha do rei. Sabe aqueles filmes de época? Gladiador, Soldado Rei Arthur. Sabe aqueles filmes de época? Imagina Davi dando uma volta no meio daquelas carruagens. De repente ele olha descendo de uma daquelas carruagens, Mical, a filha de Saul. Ai, irmão, será que Deus sabe motivar a gente ou não sabe? O que você está dizendo, pastor Júlio? Eu estou dizendo para você, não entre em uma guerra que não tenha recompensa. Não entre em uma batalha que não existe recompensa. Às vezes você está lutando uma guerra e Deus está dizendo, o que você está fazendo aí? Senhor, me dá vitória nessa guerra. E Deus está dizendo, sai daí que não foi eu que te coloquei nessa guerra. Senhor, me dá vitória nessa batalha. E Deus está dizendo, sai daí que não foi eu que te coloquei nessa batalha. Está nessa batalha para provar que está certa? Está nessa batalha para provar para os outros que você tem razão? Está nessa batalha para querer justificar ou para mostrar, mas pastor Júlio, é o meu nome. Cuida da sua reputação diante de Deus. Cuida do seu caráter diante de Deus, que Ele cuida do seu nome perante as pessoas. Não. Ah, pastor Júlio, colocaram o meu nome na boca do sapo. O sapo vai ter indigestão, porque o seu nome está escrito no livro da vida. Eu não dou conta. Não, eu não dou conta. Senhor, me dá vitória nessa guerra que Deus está dizendo, sai daí. Sabe o que Paulo disse, pastor Marco Júnior? Paulo disse assim, ó, eu combati o bom combate. Sabe o que Paulo disse? Eu combati o combate que é bom. Paulo não disse assim, ó, eu combati qualquer combate. Não, ele disse, ó, eu combati o bom combate. O combate que Deus quer te colocar é o combate que vale a pena. O que você está dizendo, pastor Júlio? Eu estou dizendo para você, poupa energia. Para de se desgastar querendo provar para a mãe, querendo provar para o pai, querendo provar para a família que você tem um chamado da parte de Deus. Para com isso. Antes de Deus te ensinar a ser aceito, Deus vai te ensinar a ser rejeitado. Eu vou repetir isso aqui. Aleluia. Quer que o seu chamado seja aceito? Não, Deus vai ensinar você e o seu chamado a ser rejeitado, porque é a rejeição que te molda. Aí está em crise, porque seus primos não vêm para a célula. Na célula que você é líder, mas vão na célula do fulano, vão na célula do ciclano. Aí você entra em crise, porque os seus familiares. Deus está falando com alguém aqui, eu não sei, é muito específico. Davi, olha aqui, José entrou em crise com os irmãos. José teve problema dentro de casa. Sabe por que os de perto têm dificuldade de aceitar o que a gente carrega? Porque a intimidade rouba a honra. Vou repetir. Sabe por que os de perto têm dificuldade de aceitar o que a gente carrega? Porque tem gente que quanto mais íntimo, mais dificuldade de honrar ele tem. Quando deveria ser o contrário. Quanto mais íntimo, mais honra você precisa ter de mim. Só que o que os irmãos de José fizeram, não mudaram quem José era. Um dia, José recebeu os irmãos. Ele tinha um anel de faraó no dedo. Ele pode rasgar os irmãos no meio se ele quiser.
Ele pode arrancar a cabeça deles, ele pode puni-los, pode matá-los. Mas ele olha para os irmãos e diz: eu sou José. Ele não diz para os irmãos: eu sou Zafenate-Paneia, o grande governador do Egito. Eu sou o segundo homem de Faraó. Não. Eu sou o homem mais importante no Egito. Não. Ele disse: eu sou José. Sabe o que ele estava dizendo? O que vocês fizeram contra mim não mudou quem eu sou diante dele. Não. Eu não sou quem vocês pensam que eu sou. Eu sou quem vocês acreditam que eu sou. Porque eu sou José. A minha identidade continua a mesma. Não deixa o que estão dizendo e o que estão fazendo mudar quem você é perante Deus. Tem alguém entendendo o que eu estou pregando aqui? Quando Deus te chama para o próximo nível, Deus permite que você seja rejeitado. A família de Davi o rejeitou. Nessa mesma batalha, Davi teve um irmão dele dizendo, Eliabe olhou para Davi e disse: volte para as ovelhas. O que você está fazendo aqui? Volte para as ovelhas. Só que Davi não discutiu com o irmão, não brigou, pastor Marco, com o irmão. Davi foi lutar. Davi não perdeu tempo lutando uma guerra com o irmão, porque tem gente que é assim. Tem gente que traz pedra para os irmãos e pão para o gigante. Tem gente que entra na batalha errada, fazendo o quê? Alimentando o gigante e tacando pedra nos irmãos. Só que Davi não. Davi guardou pedra para o gigante e para os irmãos, cada um dá o que tem. Eu tenho. Está entendendo? A batalha que Deus quer que você lute é a batalha que tem recompensa. Segunda batalha que Deus quer que você lute é a guerra que a unção te habilita para lutá-la. Por quê? Porque Davi foi ungido. E quando a unção é derramada sobre nós, nós somos habilitados para lutar as guerras que Deus quer que nós venhamos lutar. Quando somos ungidos diante de Deus, começamos a travar guerra para que essa unção espiritual seja manifesta na nossa vida. Quando lutamos guerras que Deus quer que nós venhamos lutar, existe uma unção da parte de Deus que nos habilita para essa guerra. Eu prego para jovens aqui que já foram ungidos. Talvez você não foi reconhecido ainda diante dos homens, mas existe uma unção sobre você. Talvez você talvez não chegou o tempo ainda de você ser reconhecido perante os homens, mas perante o céu já viu quem você é. O céu já te conhece. Talvez você ainda não chegou no trono, talvez você ainda não é rei, talvez Cristo não te colocou no lugar que Ele quer que você esteja, mas a unção que Ele já liberou sobre a sua vida te dá legalidade para avançar. Não sei se alguém está entendendo o que eu estou pregando aqui. A guerra que Deus quer que você luta é uma guerra que te leva para o próximo nível. Isso aqui é poderoso. A guerra que me projeta e que me leva para o próximo nível, ela precisa ser lutada. A guerra que vai extrair o melhor de mim, pastor Agal, precisa ser lutada. Olha aqui para mim, não fuja dos desafios. Permita ser moldado pelos desafios. Se eu estivesse aqui pregando, quem sabe, se eu fosse um adepto da teologia da prosperidade, eu poderia estar pregando aqui para você um caminho sem desafios, sem lutas. Não pare de sofrer. Mas nessa terra, Deus não prometeu descanso para ninguém aqui. Deus prometeu descanso aqui na terra? Não.
O único lugar que existe descanso é na presença dEle. Mas o nosso descanso aqui não é aqui na terra. Vá para a praia, vai para Guarapari, para você ver se você não volta de lá mais cansado do que quando você foi. Tira férias para você ver, você volta mais cansado do que quem estava trabalhando os 30 dias. Porque não tem descanso nessa terra. Descanso Ele prometeu para nós na eternidade, onde o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Eu profetizo descanso na eternidade para você. Aqui nessa lua, dessa terra, você está guerreando as batalhas de Deus, mas lá na eternidade Ele dará o galardão para cada um segundo as suas obras. Quem pode adorar, glorificar, exaltar? Quem crê que Deus está aqui? Davi matou Golias, mas quando chega em 2 Samuel, se puder projetar para mim novamente, 2 Samuel capítulo de número 22. 1 Samuel 22 começa assim. Eu fiz uma pequena introdução para chegar aqui. Então Davi se retirou. Diga comigo, Davi se retirou. Sabe o que eu amo em Davi? É que ele sabe se retirar. E essa é uma geração que quer aparecer demais. Eu vou pegar, como diz Camila Barros, vou falar rasgado. Segura. Essa é a geração que mais quer aparecer. Essa é a geração dos influencers. Essa é a geração do hype. Essa é a geração do algoritmo, que tudo que faz quer mostrar, quer aparecer. E Davi está fazendo o quê? Quando Deus te chama para o próximo nível, antes de Deus te projetar, Ele faz você se esconder. Porque a guerra contra Davi, contra Golias projeta, mas a guerra contra Saul, existem batalhas que Deus vai colocar para te esconder. Davi sabe sair de cena. Olha aqui para mim, você que está aqui, aprenda. Às vezes a gente está aparecendo demais. É igual aquela história do fulano. Todo mundo se mete na minha vida, todo mundo fala da minha vida, todo mundo dá opinião sobre a minha vida, mas o Facebook dele é o muro das lamentações. Tudo, você quer saber sobre a vida dele, vai lá para as redes sociais, que você vê desabafo em cima de desabafo. E quem faz da sua vida um livro aberto, não pode reclamar se tem alguém rabiscando a sua biografia. Você está dizendo o que, pastor Júlio? Se Deus fez você se retirar, fecha o livro, vai para o secreto, vai falar com Deus, vai para a madrugada, Deus vai te justificar. Sai de cena. Tem gente que não sabe chegar num restaurante legal, que quer postar. Não sabe. Já tentou postar algo que o Espírito Santo falou para você assim, ó? Apaga. Já fez aquele textão que o Espírito Santo falou assim? Tem gente que qualquer confusãozinha no grupo da família está lá achando que foi para ela. Não é o alecrim dourado que qualquer coisa que posta é para ela. Gente machucada acha que qualquer palavra é indireta para ela.
Gente ferida, sabe, gente ferida com as batalhas da vida, acha que qualquer situaçãozinha é para ela. Ei, se resolva. Para ir para o próximo nível, Deus vai resolver algumas questões em você. Para ir para o próximo nível, Deus vai curar algumas coisas em você. Aí você vê o nível de batalha que você enfrenta quando você vê lá o grupo da família, ou Jesus. Você vê a postagem, aí você fala, nem vi. Aí alguém chama você no privado, no particular, ih, boba, acho que foi para você. Você fala, não foi não, está repreendido em nome de Jesus, Satanás. Ei, se preserva. Deus está falando com alguém aqui, sai de cena. Não precisa sair do grupo, fica lá, mas ó, fruto do Espírito, domínio próprio. Está entendendo o que Deus está falando essa noite aqui? Está fazendo sentido? Davi se retirou. Mais importante do que aparecer para uma guerra é se retirar dela. Mais importante do que aparecer para uma batalha é aprender. Olha que tem hora que você vai ter que se fazer de bobo. Tem hora que você vai ter que fazer de conta que não viu. Tem hora que você vai ter que aprender a ser flexível. Um dia chegaram em Jesus e disseram assim: Senhor, o que o Senhor acha de João Batista? Está lá no deserto, preparando o caminho. O que o Senhor pensa acerca dele? Jesus falou assim: o que viestes a ver? Um caniço agitado pelo vento. Sabe o que é um caniço? Um bambu que cresce no deserto. Quando vem a tempestade de areia, o caniço faz isso aqui, ó. Quem olha por cima da areia diz: está morto, não tem nada aí. De repente o vento sopra, e o caniço, ó. João Batista, Jesus está dizendo: João enverga, mas não quebra. Sabe o que Jesus está dizendo? Que nós precisamos aprender a ser flexível. Nem tudo é do seu jeito, alecrim dourado. Nem tudo é do seu jeito. Não, dentro da sua casa você acha que tem autoridade sobre a sua mãe, porque é do seu jeito. Dentro da sua casa você acha, aí dentro de casa está lá os papéis invertidos. Por quê? Porque acha que a autoridade está com ela, quando Deus está dizendo: não, se sujeita. Seja flexível. Aprenda a lidar com as situações. Aprenda, quando Deus quer te levar para o próximo nível, Deus eleva o nível da sua sabedoria. Então aprenda a ser simples como uma pomba e prudente como uma serpente. Se você pegar a mansidão da pomba e ficar só com ela, você vai cometer erros crassos. Só que Jesus é tão sábio que ele pega, quando ele está dando direção para os 70, dizendo sobre o ID, ele fala para eles assim, ó: seja simples como uma pomba, mas seja prudente como uma serpente. Sabe o que ele está dizendo? Equidade. Equilibre esse negócio aí. Tem lugar que você entra, que é o ninho das cobras. Ó, tem coisa que não é intuição feminina, não é intuição sua de homem, é o Espírito Santo dizendo para você: vai embora.
esse ambiente não é para você. Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Eu profetizo em nome de Jesus. Levanta a mão para receber isso aqui. Eu profetizo que o Espírito Santo vai te dar direção no meio dos ambientes, em lugares, para que você saiba se movimentar da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer. Deus está subindo o nível com você, para que você seja maduro como Ele quer que você seja. Aprenda a se retirar, aprenda a se esconder. Nem todo convite se aceita. Tem convite que vai te seduzir, que o Espírito Santo vai falar para você: não vá. Quantos convites, pastor Marcos, sedutores, e Deus falou no seu coração: vai não, fica aqui, vai não, que você vai perder tempo. Quantas vezes você recebeu uma proposta, só que quem quer viver o próximo nível não pode andar por proposta, ele anda por propósito. Está fazendo sentido para você? Então Davi se retirou. Olha que maravilhoso. Olha a continuação do texto. 1 Samuel capítulo de número 22, verso de número 1. Então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. Ele se refugiou na caverna. Nessa caverna Davi escreveu 2 salmos. Quantos salmos? Quantos salmos? Primeiro salmo, Salmo 57. Salmo 57, verso 1. Vai revelar como estava o coração de Davi. Dentro da caverna ele escreveu 2 salmos. Você vai ler os 2 depois, mas eu quero que você leia só o primeiro versículo do Salmo 57. Ele escreveu dentro dessa caverna, a caverna de Adulão. Ele escreveu assim, ó: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, porque a minha alma confia em Ti, e à sombra das Tuas asas me abrigo, até que passem as... Sabe o que eu vejo aqui? Davi não estava escondido num lugar, Davi estava escondido numa presença. Tem misericórdia em mim. Coloca para mim o texto de novo. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em Ti, à sombra das Tuas asas me... O covarde se esconde num ambiente, mas quem quer viver o próximo nível com Deus, ele se esconde numa presença. Saul está me caçando, mas estou escondido na Tua presença. Estão querendo me matar, mas eu estou escondido na Tua presença. Na presença de Deus a fofoca não te alcança. Na presença de Deus a inveja não te pega. Na presença de Deus a perseguição não te mata. Na presença de Deus Ele te abriga. Aleluia. Olha que poderoso isso. Tem misericórdia de mim. Olha como que está o coração de Davi. Ele está aflito. Sabe, é o menino que matou o gigante, o menino que as mulheres estão cantando, o menino que está sendo celebrado em Israel, está dentro de uma caverna dizendo: tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia. Olha o nível de batalha que Davi está enfrentando, mas ele está escondido em uma presença. O que faz a diferença não é o lugar que você se esconde, é em quem você se esconde. Quando Deus entra no Éden, Deus no Éden: Adão, cadê você, Adão? Não parece que Deus está perdido? Só que o Deus que procura o homem no jardim, procura o homem que está perdido. Não é Deus que se perdeu, foi o homem que se perdeu.
Parece que Deus está perdido procurando o homem. Cadê você? Cadê você que eu não acho? Não, não é Deus que está perdido, é o homem. E Deus não procura o homem no ambiente. Deus não está procurando Adão no Éden. Deus está procurando Adão dentro dele. A conexão que Deus tinha com o homem era aqui. E o pecado fez isso aqui, ó. Porque o pecado gera uma ruptura entre você e Deus. E Deus não procura o homem no ambiente, porque o homem que peca e não se arrepende se esconde num lugar. O homem que peca e se arrepende se esconde. O homem que foge, às vezes foge para uma presença. E Deus está procurando Adão aqui, só que Adão está escondido aqui. Sabe por que Adão foi expulso do jardim? Não foi porque comeu do fruto, foi porque não se arrependeu. Ouvi a tua voz ecoar no jardim e me escondi. Deus fica indignado, porque todas as vezes que você cometeu um erro, Deus vai procurar você dentro dele. Mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Porque se você pecar e continuar e se arrepender, Davi é o homem segundo o coração de Deus, porque o pecado dele foi escandaloso, mas o arrependimento dele foi mais ainda, porque ele disse assim: Senhor, tira de mim tudo, tira de mim a glória, tira de mim o reinado, tira a minha glória de rei, tira a minha coroa, tira meu trono, tira tudo, minha indumentária real, tira tudo, mas não retire de mim a tua presença. Tem alguém que ama a presença aqui? Tem alguém aqui que vai sair daqui levando essa presença? Eu quero te dar um minuto para adorar. Só quem ama a presença, diga para ele que você o ama. Diga para ele que você não vive sem essa presença. Diga para ele que para onde você estiver, você vai ser o portador dessa presença. Segundo, ouvindo isso, a família de Davi desceu e ouviram seus irmãos e toda a casa do seu pai, e desceram ali para ter com ele. 1 Samuel 22, verso 1. Primeiro Davi se esconde numa presença, agora a família está descendo. Isso aqui mexe comigo, pastor Marco. Porque o camarada está escondido numa caverna, aí a família dele desce. E antes dele montar um exército, ele vai abrigar a família. E Davi poderia ter dito assim, se ele tivesse o desejo de vingança que eu e você tem às vezes, ele poderia ter dito assim: o que vocês querem aqui? Eliabe, Samar, o que vocês querem aqui? Abinadab, Jessé, meu pai, o que vocês querem aqui? Eu não tenho nada para vocês. Saul está querendo me matar. Por favor, sumam daqui. Quando eu quis alimentar, vocês nem para a mesa me chamavam. Eu não tinha espaço na mesa de vocês. Eu fui um rejeitado. Só lembraram de mim porque Samuel fez um pedido. Ainda falta alguém de Jessé para me ungir. Eu fui o último a ser lembrado. Vocês estão descendo. Mas o que Davi faz? Porque pessoas curadas curam pessoas, ainda que essas pessoas tenham feito mal a elas. Para você viver um nível que Deus quer que você viva, para você entrar no próximo nível, você vai entender que Deus vai colocar pessoas para você curar. Isso aqui mexe com a minha alma. Por quê? Porque avivamento começa onde? Em casa. Eu falei aqui na conferência passada, aí entra os jovens lá no Descende do Brasil inteiro, nos estádios, levantando Vans, Puma, Adidas e todos os tênis possíveis, levantando para cima e dizendo: nós vamos para as nações. Aí Deus traz o Covid e diz: vocês vão voltar para casa.
Vocês vão aonde? Nós vamos para as nações. Não, vocês vão para dentro de casa. Deus permitiu o Covid. O Covid era a vontade de Deus? Não, mas nem tudo é vontade de Deus, mas tudo é permissão de Deus. E tudo que Ele permite, Ele usa. Aí Deus permite o Covid e diz assim: agora eu quero vocês dentro de casa. Porque para ser testemunha nas nações, você precisa ser testemunha em Jerusalém. E Jerusalém é a sua casa. É dentro de casa. É dentro de casa. Pastor Júlio, meu pai não merece. Não é se ele merece. É que Deus está derramando tanto na sua vida que você vai fazer por quem não merece. Não adianta querer ir para o próximo nível se os princípios não estiverem corretos. Não adianta querer ir para o próximo nível se as prioridades não estiverem organizadas. Isso aqui mexe comigo. Eu falei para o pastor Marco agora há pouco. Em dezembro eu cancelei todas as minhas agendas para ficar em casa. Eu fui cortar a grama do meu quintal. Eu fui varrer o quintal da minha casa. Eu fui ser pai para os meus filhos. Não que eu não tenha sido sempre, mas com mais intensidade. Porque do que adianta eu pregar aqui e 1000 pessoas se entregar a Cristo, mas eu perder os meus filhos? A melhor mensagem que eu prego não é aqui. A melhor mensagem que eu prego é a mensagem que eu prego todos os dias para minha esposa e para os meus filhos. Porque do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Do que adianta? Nós precisamos entender que com Deus não tem atalho. Eu sei que, irmãos, a gente faz uma conferência Next Level. Só que para ir para o próximo nível, Deus vai resolver com a gente no nível que nós estamos. Deus vai tratar com a gente no nível que a gente está. É por isso que você está enfrentando as batalhas que você está enfrentando. É Deus colocando tudo no seu lugar. Porque quando tudo estiver no seu lugar, você vai chegar no nível que Deus quer. Se é para Jesus, faça melhor, faça melhor. Davi protege a sua família. Olha o verso 2. Olha o verso 2. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele fez capitão deles, e eram com eles uns 400 homens. Olha esse texto. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, todo homem endividado e todo homem com espírito desgostoso. Aperto, endividado e com problema nas emoções. Davi estava enfrentando guerra, e Deus está trazendo gente que está enfrentando a mesma guerra que Davi. Se Davi ouvisse uns coach que pregam hoje em dia, Davi ia dizer para esses homens aqui, ó: vaza, some daqui, porque o meu coach diz que eu só posso andar com gente melhor do que eu. Aí a gente fica ouvindo os Pablo Marçal da vida, que fica dizendo: não, cuidado que eu estou aqui, fica tranquilo, o helicóptero não vai cair, eu estou aqui. Você está entendendo? Aí a gente fica ouvindo esses camaradas e fica dizendo: não, eu tenho que andar com gente melhor do que eu. Quem disse? Prova na Bíblia que isso está escrito. Se Jesus fosse escolher gente melhor do que ele, eu e você não estaria aqui. Se Jesus fosse escolher os top, ele tinha ido para a Grécia, escolheu os grandes pensadores da época, escolheu os grandes filósofos da época que estavam lá. Não, eu vou pegar os filhos de Platão, de Aristóteles, de Sócrates. Eu vou pegar alguém que aprendeu aos pés de Gamaliel. Nunca!
Eu vou pegar um pescador como Pedro. Só que caminhar com Deus é caminhar com gente que está enfrentando a mesma batalha que você. Porque não é, olha aqui, não é as conquistas e os talentos que unem pessoas, são as guerras. Pastor Júlio, como que eu faço para escolher e selecionar as minhas amizades? Não seleciona gente melhor do que você, seleciona a gente que está indo para o mesmo lugar que você está indo. Porque não é sobre talento, é sobre destino. Se você está indo para o céu, anda comigo que a gente vai chegar junto. Se você está indo para... não sei se você pode dar um glória a Deus aí. Me ajuda. Não é sobre andar com gente melhor do que você, é sobre ser melhor para as pessoas que estão à sua volta. É sobre influenciá-las. Como? Servindo. Já reparou que você está com uma guerra e às vezes Deus traz gente que está na mesma guerra que você? Estou encerrando já. Aí você está com problema no casamento. Cadê os casais aqui? Você está com problema no casamento. Aí uma irmã te liga e fala assim: irmã, ora por mim, que eu estou com uma guerra no meu casamento. Você não fala, mas aqui dentro, se ela soubesse. Um dia eu estou pregando, pastor Agal, eu estou pregando num evento, e pensa a crise financeira que eu estava passando, você não faz ideia. Eu estou pregando, aí eu termino de pregar, uma irmã chega em mim e fala assim: pastor Júlio, ora pela minha finança. Ora pelas minhas finanças. Quase que eu disse para ela: irmã, hashtag tamo junto. Quase que eu peguei a mão dela, coloquei na minha cabeça. Peguei minha mão, coloquei na cabeça dela. Já reparou que você está desempregado aí? Vem para o culto da Salto aqui. Aí está todos os jovens reunidos. Você já reparou que os desempregados começam a andar com você? Aí você fala: eu só posso estar de brincadeira. Igual aquele pastor que um dia orou, dizendo: Senhor, o Senhor tem dado tanto projeto para a igreja. Ele falou isso para mim na mesa. Um dos grandes pastores influentes do Brasil. Deus tinha dado tanto projeto, tanta visão para ele, que ele falou: Senhor, como que a gente vai realizar todos esses projetos? O caixa da igreja quase não entra dinheiro. Nós temos trabalho social para fazer, é um prédio para comprar, para fazer trabalho social, é tanta coisa para fazer, não tem dinheiro. Aí Deus desafiou ele, aí ele chamou uns irmãos da igreja, uns obreiros da igreja, e falou: vamos orar para Deus trazer empresário para a igreja. 7 dias de jejum, consagração e campanha. No 6º dia ele chega na igreja, e a porta da igreja está lotada de mendigo. Aí ele fica: o senhor só pode estar de brincadeira. Parece que eu estou orando grego. Não, ele entra dentro da igreja bravo, diz ele, indignado: Senhor, eu estou te pedindo empresário, e tem morador de rua na frente da igreja. Tinha uns 10 dormindo na calçada na frente da igreja. Ele entrou, dobrou o joelho e falou: Senhor, será que o senhor não está entendendo o que eu estou orando? Ele falou: filho, eu estou entendendo desde quando você começou a orar. Então por que o senhor está me respondendo desse jeito? Ele falou: não, filho, eu estou te respondendo do jeito certo. Os empresários estão lá fora, traz para dentro da igreja. É que eu não respondo do jeito que você quer, eu respondo do jeito que eu quero. Aleluia, não sei se... Trate os moradores de rua como os futuros empresários dessa igreja. Às vezes você está orando por alguém, mas você está orando é por você. Às vezes você está profetizando na vida de alguém, a profecia está fazendo isso aqui, ó. Às vezes você está orando pelo casamento de alguém, que é o seu casamento que está sendo abençoado. Às vezes você está orando pela vida financeira de alguém, que é as suas finanças que está sendo abençoada. Porque quando Deus quer te levar para o próximo nível, Ele não te dá coisas, Ele te dá pessoas.
Quando Deus quer te levar para o próximo nível, Ele não faz você cair aqui cheio da presença, por mais poderoso que isso seja. Quando Deus quer te levar para o próximo nível, Ele faz você abençoar vidas. Ele faz você ser agente de transformação por vidas. Levanta a mão para receber isso. Eu profetizo que Deus vai te usar para ser agente de transformação em lugares que Ele vai te plantar. Eu profetizo que no próximo nível Deus vai te usar para ser agente de transformação. Quem recebe, glorifica. Diga comigo, quando Deus nos chama para o próximo nível, Deus coloca pessoas certas. Dá uma olhada para... Ei, a família Vida e Paz é o ninho das águas aqui de Vila Velha. Dá uma olhada para o seu lado, para você ver se você não vai ver uma águia. Os que esperam no Senhor renovarão as suas, subirão com asas como de... E eu encerro agora de fato. Uau, eu amei vocês. Porque se vocês não fizessem eu ia falar para vocês fazerem. Davi está dentro dessa caverna. Ele entra sozinho e sai de lá com 400 homens. Ele entra num nível, sozinho, sai de lá com 400 homens e a casa do pai dele. E ele como capitão sobre eles. 3 valentes saíram dessa caverna com Davi. 3 se destacaram. Eu poderia falar 4, 5, mas eu quero falar só de 3. O primeiro, Josebe-Basebete. A Bíblia diz que Josebe-Basebete numa guerra lutou tanto, que ele matou 800 homens numa guerra. Saiu com Davi dessa caverna. O segundo homem que Davi saiu dessa caverna com ele, o segundo valente, chama-se Eleazar. A Bíblia diz que Eleazar numa guerra lutou tanto com Davi, mas tanto que a espada colou na mão. Para tirar a espada teve que tirar parte da mão, de tanto que ele lutou. O terceiro homem, Samá. A Bíblia diz que Samá tinha um campo de lentilha. Lentilha. Pensa num campo rico, e os filisteus tentaram invadir o campo dele. Ele sozinho empunhou uma espada e colocou filisteu para correr. Sozinho. Você está querendo dizer o que, pastor Júlio? Eu estou querendo dizer para você que ainda que você esteja num nível hoje que você está sozinho, Deus vai te levar para o próximo nível. E nesse próximo nível Ele vai te unir de valentes. Dá uma olhada para o seu lado que você vai ver uma valente. Dá uma olhada para o seu lado que você vai ver um valente. Fique em pé. Quem sente Deus aqui? Quem entendeu o que Deus falou essa noite, diga amém. Eu quero fazer uma oração bem específica aqui. Eu vou entregar o microfone que minha hora já foi. Rapidinho. Eu quero aqui na frente, se você crê na oração desse pregador, pessoas que entraram nessa conferência atraídos por essa temática que Deus colocou no coração da liderança dessa igreja, e você sente um impulsionar de Deus para o próximo nível, e você tem dito: Senhor, não sei o que fazer com isso que o Senhor está me dando. Você está em crise porque você está gerando algumas coisas que você não está entendendo. É como se Deus estivesse querendo te catapultar
É como se Deus estivesse preparando uma plataforma para te lançar, e você está dizendo: eu não sei, eu não tenho teologia, eu não tenho conhecimento, eu sou novo na fé e não sei nem o que vou fazer. Mas tem dentro de você uma chama que queima. Saia do seu lugar e venha. Levanta as mãos lá em cima. Como ministro do Evangelho, eu ministro alinhamento dentro de você agora. Todos os gigantes que afrontaram você, gigantes que gritam na sua mente, gigantes que gritam no seu coração, sejam silenciados agora pelo poder que há no nome de Jesus. Eu repreendo toda a sentença de Satanás contra a sua vida. Eu declaro você escondido na presença do Senhor. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. Jesus vive e Ele reina, e Ele está sentado à destra do Pai, e Ele está dizendo para você que Ele é o caminho, a verdade e a vida. O coração do Pai é acessado através dele, e Ele está aqui. Ame-o, Ele está aqui. Desfrute-o, Ele está aqui. Celebre-o, Ele está aqui. Glorifique-o.